Olá, nós somos do podcast Conexão Social, eu sou a Graziele. Eu sou o Luiz Henrique. E hoje nós estamos aqui com mais convidados. Uma dupla imbatível, né? Uma dupla imbatível, é isso aí, né? Uma dupla imbatível. Tantas coisas que a gente já passou na vida, a gente vai, né, se refazendo, né? Mas, Grazi, quem são eles? Estamos aqui com a Tamara e com o Rafael. E hoje o tema é sobre os desafios da educação dos filhos. E a gente sabe que os dois têm um pouco de filhos. Um pouco de filhos para poder contar um pouquinho pra gente. E é sempre entrando nessas temáticas do podcast, que é a história do outro, muda da gente, como a gente já estava conversando antes. E aí a Grazi falou, olha, tem uma... qual que é o grau de parentesco de vocês? Prima, né? Tem uma prima que tem uma história bacana. A gente já tinha se cruzado, né? Acho que lá em alguns outros ambientes. E aí eu falei, vamos ouvir então a Tamara e o Rafael. E esse episódio que a gente tá gravando hoje, ele tem um viés assim, pelo menos é o que eu gostaria de passar pro pessoal. A questão da criação, crianças, né? Nós estamos aí chegando no Dia das Crianças e a gente gostaria de falar um pouquinho disso também. Mas a gente queria, além de falar disso, né, falar da história de vocês. Eu acho que tem muita gente que pode se encontrar na história de vocês e ver a superação e se inspirar, né, em vocês. Tanto é que começou quando criança, na verdade. Quando criança. Então, a gente chamou aí, eu agradeço muito vocês terem aceito o convite, né, e vamos lá para a história de vocês. Vamos lá, Grazi. Vamos lá. Quando vocês se conheceram? Bom, as nossas mães eram amigas de infância. Então, quando elas se engravidaram nós, né? Minha mãe dizia assim para minha sogra, cuida do seu filho para casar com minha filha. E aí a gente cresceu junto, estudamos junto no pré, a gente dançava quadrilha juntos. E aí, com 5 anos no pré, quando a gente estava ensaiando para a festa junina, eu segurava na mão dele e aí eu cheguei para minha mãe e disse assim, mãe, quando eu seguro na mão do Rafael, meu coração bate. Daí minha mãe diz, não, minha filha, mas é só com 15 anos que você pode namorar. E aí, quando eu fiz 15 anos, a gente mandava cartinha na escola, trocava bilhetinhos, mas não podia pegar nem na mão, né? E aí, com 15 anos, eu liguei para ele e falei, olha, hoje é meus 15 anos, lembra dos 15 anos? Aí ele foi no meu aniversário, aí a gente começou a namorar, e aí namoramos 8 meses, eu disse, eu não gostei de namorar, eu achei chato. Ele era educado, querido, mandava presente e tal. Daí eu terminei. Ficamos 4 anos sem se ver, sem eu ter notícia dele. E a nossa história, desde o começo, eu falo que sempre foi providência de Deus, porque nada foi por acaso, sabe? E aí eu já estava com o casamento pronto, tudo pronto. Noiva, tudo. E aí, com outra pessoa. E aí minha mãe era contra, minha mãe dizia para ele que gostava dele como amigo, não como genro, né? O sonho da minha mãe era o Rafael de genro. E aí, quando eu cheguei com as passagens aéreas da lua de mel compradas, minha mãe enlouqueceu, saiu fazer compra, e ela não sabe, ninguém sabia do Rafael, né? E ela entrou na loja, foi fazer compra para esfriar a cabeça, e aí, quando minha mãe estava na loja, ele trabalhava no financeiro, a impressora dele estragou, ele teve que descer para pegar a impressão lá embaixo, deu de cara com a minha mãe. Aí minha mãe disse, esse aqui é meu genro, ele não quis. Aí ele falou, mas ainda dá tempo. Aí ela voltou para casa e falou, filha, ele disse que dá tempo, que não tem nada sério. Eu falei, mãe, agora é hora, né, de falar isso. E aí eu fui atrás dele para ver por que a gente tinha terminado, né. E aí a gente olhou pra cara do outro e falou assim, a gente ainda se ama, então vamos voltar, vamos. Aí cheguei pra minha professora, falei assim, professora, eu troquei a data do casamento. Ela que ensaiava pra ela estava ensaiando para tocar no meu casamento, né? Eu falei, professora, eu troquei a data. Aí eu ia casar dia 18 de dezembro. Falei, agora eu vou casar dia 15 de janeiro. Troquei a data e o noivo. Inclusive o noivo foi mudado. Isso, só um detalhe, troquei o noivo. Deu um susto em todo mundo, então. Nossa, E aí, estamos casados há 18 anos. 18 anos. Nossa, que bacana. Bem curioso.
A gente já descobriu até quem deu o primeiro passo no relacionamento, né? Uma das perguntas era quem deu o primeiro passo, né? Então ela é mais decidida, então, né? Nesse sentido, sim, né? Ela foi. E tanto é que, com tudo isso que estava acontecendo ali, lugar pequeno, né? Nós somos ali do distrito de Indápolis. E as pessoas já conheciam a gente, né? Conhecia a Tamara e eu de infância. E realmente, todo mundo sabia ali na localidade que ela estava noiva de uma outra pessoa. Enfim. E aí, dentro desse contexto, assim, foi tão rápido, né? A gente aparece lá namorando e com as vidas, cada um que tinha, né? Fora desse contexto, já sendo resolvida e, enfim. Foi um susto mesmo. Um susto pra todo mundo. Pra todo mundo. O pessoal falou, opa, o que aconteceu, né? Não, e ele achou que quando a gente voltou, era, vamos voltar, vamos ver o que dá, Fica né? namorando. Aí meu pai também falou, ufa, acabou um casamento, né? Um futuro casamento, vamos agora eu vou ter tempo com a minha filha, né? Não, vamos fazer o seguinte, pai, manda desocupar a casa e vamos casar e vamos só trocar a data e... Os nomes dos convites, né? Não, ele falando assim... Não enxoval o bordado, né? Tira a letra, troca a letra e vamos rápido, e todo mundo levou um susto. Eu já tava empolgada pro casamento, vamos continuar, né? Você só terminou de avisar o Rafael só, né? Que ele ia casar já. Foi quase isso, né? E naquela época não tinha internet, né? Então vocês conversavam sempre no pessoalmente, né? Isso. Rolou cartinha ou não? Muita cartinha? Até hoje. Guardada até hoje. A gente estudava no colégio Dom Bosco, né? E tinha aquelas carteiras de 2. Os professores ficavam num lugar um pouco mais elevado na frente. E a gente sempre dava a volta, eu falo de mim, né? Com cartinha. Ou eu fazia isso, eu mandava algum amigo, né? Eu jogava pela janela, caía na carteira. Então era assim, era bilhetinho assim mesmo que a gente mandava um pro outro. Até porque, assim, eram outras épocas, né? Então, assim, a gente tinha aquela questão, assim, de respeitar muito a questão da família. Lugar pequeno, a gente também era muito visto também, né? Então, a gente tinha esse cuidado, assim, de... Por exemplo, eu acompanhava ela na infância até a casa dela, por exemplo. Né? Saía da escola caminhando e ia até a casa. Ia do lado, para cuidar do trânsito de outras pessoas, né? Enfim, aproveitava, né? A oportunidade. Para ficar próximo. Então, assim, é desse jeito que a gente interagia. Que interage. E por falar na internet, nós esquecemos de... Pedir o like? Pedir o nosso like, né? Fazer nossa propaganda. Vamos lá. Onde que nós estamos? Estamos no YouTube como podcast Conexão Social Podcast. No TikTok também como Conexão Social Podcast. E no Instagram tá como cs.podcast. Então o pessoal não pode deixar de se inscrever. E vocês já estão inscritos no nosso canal ou não? Acho que no Instagram a gente já tá ali acompanhando. Tem que ir lá no YouTube lá e se inscrever lá, ativar o sininho, né? Bacana. Pra toda vez que sai um vídeo novo, a própria plataforma já notifica. Já avisa. Tá bom? Pode contar conosco. E vocês, estão nas redes sociais? Como é que vocês estão? Sim. Eu tô, assim, em caráter profissional, né? Tá no meu nome mesmo, meu nome e sobrenome. E a Tamara também, ela está, né? Porque a Tamara é musicista. Quando ela falava que a professora estava ensaiando, é porque, assim, na época ela estava finalizando a faculdade, né? Da primeira turma de música. E os professores dela se envolveram, na verdade, no nosso casamento. Então a professora estava ensaiando porque a professora era musicista, né? Então era dentro desse contexto também. E você posta alguma coisa sobre música? Meus alunos estão me cobrando. Estão te cobrando? Vou começar. Instagram é Tamara Brat, Facebook também Tamara Brat. E o Rafael tá como no Instagram? Aliberte Rafael. Aliberte Rafael. O sobrenome veio primeiro ali. Sim. Tá bacana. E a gente sempre fala o seguinte, olha, que é importante o pessoal interagir com a gente, porque é um termômetro. Se a gente não souber como que tá o nosso conteúdo, a gente não pode melhorar, né? Então, é importante o pessoal dar lá um like, sempre dar um feedback, é interessante. É bom interagir com a gente. Até falar, queria que vocês abordassem algum tema, alguma coisa nesse sentido, também é bacana para a gente poder indicar o melhor conteúdo daqui para frente, né? Bacana. Mas, vamos lá. Escolha de filhos, né? Vocês tiveram filhos, quantos filhos você tem hoje? Vamos lá. Nós temos 4 filhos conosco, mas somos pais de 7 filhos, na verdade. 7 filhos. A decisão dessa paternidade, né, dessa da abertura à vida, né, que a gente costuma sempre falar dentro de outro contexto, ela é uma verdade que sempre norteou o nosso relacionamento. Desde que a gente era muito jovem,
a gente falava sobre os nossos sonhos, né? Então, qual era o nosso sonho? Era ter uma família numerosa. Esse era o principal deles. E depois eram as casas, os chalés, as coisas, enfim, aquela coisa de namoro, né? Ah, eu quero uma cortina assim, eu quero, enfim. Mas a questão dos filhos é uma realidade que sempre esteve à nossa frente, sempre esteve perto da gente. Eu sou filha única. Você é filha única. Então, eu sempre achei muito triste ser filha única. Eu também fui filho único. Eu falo, fui porque a minha mãe já faleceu. Mas é tão ruim, né, ser filho único? Porque eu pensava justamente na morte dos pais. Eu falava, e aí? Quem vai ficar comigo na hora do velório? Eu vou ficar sozinha. E depois, não tem ninguém para almoçar num domingo, não tem um irmão, não tem ninguém para trocar ideias, sabe? Sobre o pai, sobre a mãe, quando eles adoecem. E hoje sempre achei, Natal, pai, mãe, filho, Feliz Natal, pronto, acabou. Vamos dormir. Sabe, é muito triste. É muito restrito, né? E eu sempre falei, olha, eu quero família numerosa, para garantir que meus filhos não vão ser únicos, eu quero 8 filhos. Eu falo, amor, 8 é 8. Legal. E como que foi o primeiro filho? Como é que, quem veio como primeiro filho? Daí, embora tenha sido muito rápido, né, o casamento ainda deu tempo de fazer os exames pré-nupciais. Né? E nesses exames, ele não podia ter filho e eu não podia ter filho. Sério? Sério. Isso. E aí a gente olhou pra cara do outro. Na verdade, assim, teria uma certa dificuldade. Sim. Aí, ele assim, fazia tratamento. E aí a gente, com o exame um na frente do outro, a gente era noivo na época. Aí eu cheguei com o exame, ela chegou com o exame, um olhou e falou assim, olha, a realidade é essa, a minha também. Tá, e aí? Não, então a gente, vamos casar do mesmo jeito, aí a gente se ama e tal, vamos construir essa história. E com 7 meses de casado, aí a gente foi agraciado, a gente fala que é um milagre sempre, né? A nossa primeira filha, a Sofia, a nossa filha primogênita, ela veio sem nenhum tipo de tratamento, coisa assim. Deus falou assim, olha, tô colocando ela aqui. E tá aí também uma outra situação, quando a gente fala sobre a quantidade de filhos, né, a abertura à vida, também é dentro desse contexto, porque uma vez que a gente, o nosso sonho era ter uma família numerosa, e a gente recebe um diagnóstico, né, antes do casamento, de que a gente precisaria... Teria uma maior dificuldade. Isso. Então a gente falou assim, olha, nossa vida pertence a Deus. E aí vocês vão conhecer um pouquinho mais da história também, a Tamara vai colocar mais alguma coisa nesse contexto, e aí dentro dessa situação. Aí veio a Sofia, e quem escolheu esse nome? Nossa. Porque a gente falava assim, você não pode escolher sozinho porque eu tô carregando, e eu não vou escolher sozinho porque você é o pai, né? Então, sempre foi meio a meio em relação aos filhos, sempre tudo é em conjunto nosso. Sim. E aí eu falei assim, ó, hoje você pensa no nome e eu penso no nome, quando a gente descobriu que era uma menina, né? E aí ele, durante o dia, ele elencou os nomes preferidos, eu elenquei os nomes preferidos. Aí à noite a gente chegava, apresentava a lista. Os que tinham em comum, a gente, eram uns 3, 4 em comum só, separado. Aí, desses em comum, a gente ia ver o significado do nome, né? Porque o nome, eu acredito, desde da Bíblia, tem muito significado o nome, tem um peso na vida da pessoa, né? O nome. Então, a gente via o que significava. Sofia significa sabedoria, né? E aí a gente escolhia mais pelo significado. Ou o significado do nome, exatamente, ou o que ele trazia dentro do contexto enquanto personalidade, por exemplo, né? E a Sofia, ela veio no momento que, dentro desse contexto, foi um presente. Depois disso, ela nasceu, uma criança muito saudável, 1 ano e 3 meses. Aí eu falei, não, agora eu quero 1 ano certinho de diferença um do outro. Daí não deu 1 ano, deu 1 ano e 3 meses. Isso. Aí veio a Bárbara, né? E aí ela precisava ser uma menina forte, já que tinha uma irmã, e a gente já pensou nesse sentido, né? Dela se sobressair, porque normalmente o filho número 2 fica assim, sempre, às vezes, né? Enfim, depende do contexto, a sombra, esperando o mais velho dar o primeiro passo e tal. Então a gente sabia que ela precisava se destacar em alguma coisa, ser ela, mais ou menos. Ser essa autonomia, né? Sim. Aí veio a Bárbara. Aí, passado 1 ano e 6, nasce o Gabriel. Que significa a força de Deus, mensageiro de Deus. E o menino, no meio das duas, já ia precisar ter uma identidade. Um jogo de cintura. Né? Bastante, né? Lembra que, pequenininho,
Às vezes a gente colocava algum filminho assim pra eles, assim, no momento de lazer deles. Aí ficava ele sentado no meio e uma de cada lado, né? E engraçado que as meninas, desde pequenas, elas gostam de conversar bastante. E era tanta conversa. Era assim, pouca, mãe. Conversava em cima deles, só que eu sei que ele ficava assim, às vezes. Nossa, como que pode, né? No carro, né? Ele ia no meio também, as duas do lado, ele ficava nervoso com as duas. Tanto que falava, ele era pequenininho. Mas é questão de personalidade, né? E depois, em 2014, eu perdi gêmeos. Eu não sei. Era muito recente, assim, não sei o que era. E aí, este ano... Não, e depois, em 2016, veio a Maria, né, que foi também um presente, porque como eu perdi os gêmeos, eu tinha tomado um medicamento muito forte, na época era medicamento, poderia me deixar estéril. Então, quando eu perdi os gêmeos, eu pensei, bom, agora eu não posso mais ter filho. Então, quando eu engravidei da Maria, foi um presente, assim, a gente não esperava. E uma freira carmelita disse assim para mim, ela vai ser uma menina, isso foi um presente, foi uma intercessão de Maria. Então ela vai se chamar Maria, ela vai ser uma menina. E vai nascer em maio. E aí eu dei risada e falei, não, ela vai nascer em abril, né? Tudo bem. Aí foi dando tudo certo a gestação e tal. E realmente a Maria nasceu dia 2 de maio. E era uma menina, e ela se chama Maria justamente por ter sido uma intercessão, por ter sido um presente de Deus para nós. Legal. E depois, este ano, né, começo do ano, eu perdi o Miguel. E aí eu queria os arcanjos completos. Era meu sonho ter o Miguel também. E aí... Já tinha um Rafael e um Gabriel em casa, só né? faltava o Miguel para completar os meus anjos, né? E aí Deus me deu, né? Hoje ele tá junto de Deus e por mim tudo bem, assim. Foi rapidinho. Então foi a gestação aí de filhos foi bem numerosas mesmo, né? Sim. Foi. E como vocês lidam com... Porque tem episódios de perdas aí, né? Como é que vocês lidaram com tudo? Eu fui bem questionada no hospital, teve auxílio psicólogo, tudo assim, foram lá me atender, né? E eu brinquei com ele, ela ficou 1 hora lá comigo e eu brinquei e falei, amor, ele como foi? Eu falei, eu dei uma sessão grátis de terapia pra ela. Porque assim, eu fui desenganada pelos médicos, não era pra eu ter nascido, eu fui desenganada com 16 anos. Então, com 16 anos, você ouvir que não tem mais vida pela frente, minha mãe segurou na minha mão e disse, olhou pro médico e falou assim, doutor, o senhor acredita em Deus? Ele disse, não. Ela falou, mas eu acredito. Aí ela olhou no meu olho e disse assim, filha, de hoje em diante, quem cuida da sua vida é Deus. A medicina foi deixada por Deus, mas quando o médico quer se colocar como Deus, né, falar, ó, a sua vida acabou, e a vida quem dá é Deus, né? E se Deus falar, não, ela vai viver, eu tô aqui para contar a história, né? Então eu cresci assim, de 16 anos para cá, eu aprendi a me lançar nas mãos de Deus. Eu aprendi a deixar Ele guiar a minha vida. Então, quando teve as perdas, que nem o último agora, que era o Miguel, que eu tanto queria, né? Que a gente esperava. A psicóloga veio me perguntar, como você está em relação a isso? Eu falei, eu estou bem, sabe? Eu estou bem, porque eu acredito que Ele está com Deus. Então, Deus me deu, sabe? Eu tenho. Ele só não está agora comigo. Ah, mas como você vai se sentir não tendo ele nos braços? Eu falei, ele está nos braços de Deus, é melhor que o meu, sabe? Então, assim, eu lido tranquilo, assim, até, assim, depois eu fiquei pensando, mas será que é insensibilidade? Eu falei, não, realmente é fé em acreditar que Deus sabe o que é melhor para mim e para todos. Né? A nossa história, quem conduz é Ele, né? E também porque você passou a ter uma vida do impossível, né? Sim. Então, a cada momento é uma realização. Então você vive o hoje, né? Sim. É hoje. É o hoje. Não interessa o amanhã, é o hoje, né? Sim. Então é bem bacana. Tira o chapéu, porque para quem sofre de ansiedade como eu, viver o hoje não é fácil. Então, assim, é legal ver você falar assim, dessa resiliência, mas é porque você enxergou justamente o brilho da vida, que é viver o hoje.
o médico disse isso, mas não interessa, eu tô aqui, tô vivo ainda, então eu tenho que fazer algo dessa minha vida, né? Sim. Então eu acho que é bem por aí que você pegou e é muito legal a sua visão de mundo, né? Até hoje eu falei com uma prima minha brincando, eu falei assim, tem que aproveitar as oportunidades. Eu falei, eu aproveito todas, porque um dia vai ser a última, e um dia eu acerto, né? Então, vive todo dia como se fosse o último, um dia você vai acertar. Exatamente. E não tem na testa de ninguém falando quando. Sim. Quando vai, quem vai primeiro, quem vai depois. Uhum. Então tem que fazer valer a pena aqui. E que diagnóstico você teve? Eu descobri recentemente, né? Eu tenho um desvio genético. Eu sou a terceira pessoa do mundo que tem esse desvio. Então, uma na Suécia, uma na Coreia e eu aqui. Então não tem. Ninguém sabe o que acontece. Afeta a musculatura, entendeu? Não sabem, não tem estudo, não tem remédio, não tem nada. E aí a geneticista falou assim pra mim, muito triste, com o laudo na mão, porque achavam que era esclerose, achavam que era tantas doenças terríveis, que já iam pôr na minha cabeça um rótulo, falando, você está predestinada a isso, né? Quando a geneticista pegou o laudo, né, foi pra Alemanha, os estudos, tudo, ela olhou pra mim e falou, olha, não tem como a gente saber como você vai morrer, né? Eu comecei a dar risada. Que bom! Ele falou assim, que maravilha! Eu falei, você sabe como você vai morrer? Você sabe se você vai morrer de câncer? Você sabe se você vai morrer de acidente? De AVC? De infarto? Que maravilha que não tem uma rocha na minha perna. Aí vai ele assim, agora vamos te internar de novo, né? Começar aí. Mas isso é maravilhoso. A única coisa ruim é porque se tivesse algum tratamento, né? Sim. Mas realmente a incerteza da morte eu também gosto, né? Não é? Quem não gosta, né? Pessoal, falou, você vai morrer daqui tantos dias. Não faz sentido. Eu prefiro continuar assim, um dia após o outro, até quando Deus falar, agora deu, cumpriu. Vamos lá. E como que é os desafios de ser pai e mãe? A gente sabe que tem. Muitos, né? Muitos, claro. Bom, vamos começar a falar assim, a gente não conseguiria, numa tarde, assim, elencar todos, né? Porque tá diferente, né? Sim. Pausa ele. Vamos ver. Dá pra fazer o corte. Não, tranquilo. Mas ele tá indo aqui no... Não? Rafael e Tamara, como é o desafio de ser pai e mãe? Sabe que tem vários. Bastante. Mas como que é hoje? O mundo, ele tá diferente, né? Progrediu bastante, tem muitas ideologias, né? E a gente tá dentro desse contexto. Nossos filhos também, não tem como pôr uma redoma, né? Até porque a vida tá ali. Todo mundo daqui a pouco vai sair de casa, por conta de trabalho, por conta de estudo, por conta de N situações, casamentos, né? E dentro desse ambiente, a gente sempre falou a verdade para as crianças, né? Qual é a verdade? O que é a verdade? A verdade é aquilo que a gente acredita, é o que a palavra nos fala, né? Então, a Bíblia é o nosso instrumento. Essa é a verdade. E tudo que foge daquilo são histórias, são historinhas, né? Sabemos que tem outras realidades de vida, sabemos que tem outras modalidades de família, né? Mas o modelo que a gente apresenta para eles, e é o que deu certo a todos esses milênios, vamos dizer assim, né? É o modelo que a gente vive dentro do nosso contexto. Sempre ensinando a questão de ter respeito, né? Eles precisam ter respeito pelo próximo, respeito pelas escolhas que as pessoas fazem. É porque uma coisa que a gente ensina para eles, que você precisa ter honra,
E a honra, ela tem uma sequência para ela acontecer. Você honra Deus em primeiro lugar, aos pais, pois honra quem tem honra, né? Honra autoridades, independente se você gosta ou não. Então, aí nada mais é do que o respeito ao próximo, né? Então, como é que a gente lida com toda essa situação ali que o mundo apresenta? A gente sabe das dificuldades, porque, assim, muitos jovens estão se perdendo com droga, com bebida, vive uma vida vazia, pais que abandonam a casa e transferindo a responsabilidade toda nas costas de uma mulher. E as mulheres que estão também, a gente costuma dizer assim, que tem uma inversão de valores hoje, né? Onde que tem pais de saia e mães de barba, né? A gente sempre usa essas terminologias assim. Mas não no sentido pejorativo exatamente, mas para sinalizar de que o homem, ele precisa ser construído. A figura masculina, ela tem que ser construída. Enquanto a feminina já é da natureza. Deus, ele já fez a mulher cheia de dons, virtudes, etc. Né? Ele não precisa querer inventar a roda, né? A roda já foi feita. Então, assim, o que a gente passa para eles é justamente assim, a situação deles olharem o diferente, respeitarem o diferente, mas saberem quem eles são de verdade. Ontem a gente falava, tinha uma dinâmica em casa, todos os domingos a gente, na parte da manhã, a gente celebra as laudes com as crianças e transmite a fé para eles. Então é um momento que a gente tem de partilha, tanto da palavra, mas também de ouvir. O que o papai fez nessa semana que ficou fora da curva? O que eu fiz que te desagradou? É um momento. Momento sem defesa. Eu não vou me defender. Eu vou ouvir. Sabe? Então eu abro esse precedente, a Tamara abre esse precedente, eles falam abertamente. Então a gente lida dessa forma dentro da nossa casa. E a Tamara falava ontem, né, a gente falava sobre essa questão de aceitação, etc. E eu perguntava para eles, quem é você? E é engraçado a resposta, porque cada um tem uma percepção. Mesma coisa, por exemplo, Grazi, quem é você? Ah, eu sou filho do meu pai e minha mãe, eu sou profissional, eu sou isso. Não, mas quem é você de verdade? Né? Então, assim, essa resposta, eu cobro deles. Eles precisam saber. Porque o dia que eles forem confrontados no mundo, uma oportunidade diferente, com uma felicidade falsa, ou com uma possibilidade talvez, de um sexo desregrado, por exemplo, eles vão, opa, eu sei quem eu sou. Eu não preciso disso para eu provar alguma coisa para mim ou para uma outra pessoa. Então é dentro desse contexto, sempre viver na verdade. Então os desafios existem, né? Poderia ficar ligando um monte aqui. Mas eu acho que também não surtiria tanto... Vocês acham que o maior desafio, então, da criação seria essa imersão de valores que hoje tem essa pluralidade, né? Vários contextos, né? Isso. Então, vocês acreditam que a criação faz mais sentido para vocês tendo como pilar esses princípios mais cristãos, religiosos, nesse sentido, né? Sim. Principalmente temente a Deus, porque a pessoa temente a Deus, ela não fere o próximo. A pessoa temente a Deus, ela segue os 10 mandamentos, ela tem um norte a ser seguido, ela tem uma disciplina, né? Pode até cair. Pode, inclusive, muitas vezes pecar. Mas ela tem a consciência de que ela está fazendo errado. Então, dessa forma, ela tem 2 caminhos. Ou ela mantém no erro, e a prosperidade não chega nela. E essa prosperidade não tem nada a ver com dinheiro. Sim. Né? Ou ela, cometi um erro, um equívoco, então eu vou me retratar, eu vou dar um passo para trás, eu preciso resolver a minha história, eu não sou assim. Então é nesse sentido. Porque eu sempre fico questionando as crianças, qual o dom que Deus te deu? Qual a vocação que você tem? De que coisa você gosta? Porque até as coisas que nós gostamos foi dada. Os dons, os talentos. Então, mas eu gosto de jogar futebol. Ótimo. Faça isso muito bem feito. Eu gosto de lavar louça. Ótimo. Lave a louça bem lavada. Então, as coisas que a gente gosta de fazer, as coisas que a gente se sobressai fazendo, foi Deus que deu de dom, como dom, né? Então, faça bem feito. Nesse momento, você também vai estar honrando a Deus, você vai estar servindo o próximo e faça do ordinário o extraordinário. Esse é um dos lemas lá em casa. Legal, parabéns pela forma e visão de compor a família, né?
até uma das perguntas aqui era mais à frente, acho que a gente pode até adiantar ela, né? Como é que vocês lidam aí quando tem conflitos entre eles? Tem uma família numerosa, né? Eu tava até conversando com eles antes Eu sobre vou te isso. falar que não tem. Não tem conflito? Entre irmãos não tem. Porque desde pequenininho, primeiro que eles são muito próximos, né? Os primeiros. Então, 1 ano de diferença, eles gostam das mesmas coisas, têm os mesmos amigos, estão no mesmo nível, patamar. no mesmo patamar. Então, é fácil. Então, um acordava, todos acordavam, né? Um queria comer, todo mundo ia comer, então era assim. Tinha um ritmo Eu semelhante. falava que era mais fácil criar 3 do que um sozinho, sabe? Porque um pede atenção, os 3, eu sentava, dava comida para um, para outro, para outro, para outro, para outro, para outro. Na hora Era do os 3 banho, de ele uma vez arrumava só. rápido. Entra no banho, eu ensaboava, tal, outro, pega, pronto, esse tá pronto. Esse cara Aí, colocava a pronto. roupa, Ai, era você. leva esse, esfrega. Então, assim, era mais fácil. Então, de pequenininho é que você ensina uma criança, né? É do berço, educação vem de berço. Não é à toa esse ditado. Então, quando queriam discutir, ou queriam brigar, se abraça, fica de castigo, fica abraçado. Enquanto não fizerem as pazes, enquanto não se amarem, não desabraça. Então, eles acostumaram. Então, assim, vou brigar por quê? Pra gente perder um tempão abraçado? Não, vamos brigar não. Vamos fazer as pazes antes da briga. Eu só quero fazer um parênteses, porque assim, hoje tem o Gabriel com 14 e eu tenho a Maria, que é a caçula, com 7. Então, assim, ela é uma menina e ela é colérica. Ela é a personalidade dela, ela é colérica, assim, o jeito dela e tal, assim. E o Gabriel, ele quer dar risada. E aí, ele quer dar risada, fazendo ela ficar brava. Não significa que, né, eles estão num desentendimento, mas assim, ele fica atiçando a pequenininha pra dar risada. Então, nesse sentido, então a gente fala, filha, vem aqui, tá vendo que teu irmão, é a forma que ele tem pra falar que ele te ama. Aí a gente constrange ele até na frente das meninas, né, das irmãs. Assim, ó, ele tá com vergonha de chegar e te dar um abraço. De querer falar assim, mano, eu te amo tanto, eu quero te dar um beijo. Aí ele fica todo sem graça, todo envergonhado, aí ele sai de perto. E assim, mas é uma proteção. E eu falo com ela assim, agora adquire sua virtude, a virtude da paciência, a virtude de amar o seu irmão, exercita, eu falo pra ela. Mesmo que ele te incomode muito. Sorria. Né, o exercício dela era sorrir quando ele incomodava ela. Eu falei, cadê o sorriso? Aí ela... não sorriu mesmo, amarelo. Exercita as virtudes e aí a gente fica instigando isso neles para realmente serem pessoas virtuosas. Então o conflito é inexistente. Né? Não, hoje em casa, realmente. Tamara, né? Tamara, você falou um pouquinho aí do teu diagnóstico, né, desse desafio, né? Teve filhos, perdeu alguns e tal. E existe alguma limitação que a enfermidade te impõe? Porque você tem uma história inspiradora. Então a gente gostaria de ouvir o seguinte, olha, mesmo com essa enfermidade, com essas limitações que a enfermidade te traz, mensagem que você daria aí pro pessoal, né, a respeito disso? Nem hoje eu não estou andando, né? Eu faço uso de uma cadeira e tudo eu vejo um lado bom. Eu ganhei uma cadeira motorizada. Então isso é maravilhoso, porque eu ando 7 km por hora. Voando. As crianças que me acompanham, sabe? Sem suar. Sem suar. E anda correndo e não sua. Eu falo, vamos caminhar, eu falo assim pra eles. E, ó, 7 km por hora, vamos foder até pra cansar. Né? Pode tomar um vinho, eu brigo, eu posso tomar. Não tem problema com direção, né? Não, não posso tocar. Ninguém vai saber se você tá bêbado. Então, assim, eu costumo pegar o que a vida tem de melhor. Eu queria ser cadeirante? Não, mas é lógico que não sou louca, entende? Mas eu tenho escolha agora. Não, a minha parte eu faço. Até esses dias eu falando com Deus, eu quero ser independente, eu quero voltar a andar, né? E aí me deu um estalo assim, falou, faz a sua parte, sabe? Então eu fui, renovei minha CNH, cheguei pro meu fisioterapeuta, tô fortalecendo os braços, já tô até com músculo, porque eu vou voltar a dirigir, entende? Então assim, faça tudo eu faço tudo como se dependesse de mim, mas eu vivo como se tudo depende de Deus. Então assim, é a resiliência. Então, não queria ser cadeirante? Claro que não. Não escolhi.
Mas eu tenho escolha agora? Não, agora eu não tenho. Eu vou esperar, isso eu aprendi muito. Eu vou esperar sarar para ser feliz? Não, eu vou ser feliz hoje. Porque o que vale é o percurso. E se eu não chegar, a minha meta é voltar a andar. Vou conseguir? Não sei. Mas eu vou ser feliz durante a minha meta, né? Então, 2 anos atrás, eu quase fiquei numa UTI. Não, eu fiquei numa UTI, mas eu quase fiquei no centro cirúrgico. Me deu parada, tudo, tiveram que me reanimar, ficaram 15 minutos me reanimando, que eu fui fazer uma cirurgia. Então, assim, eu tava preparado para morrer naquele dia. Tinha deixado minhas coisas tudo organizadas, meus documentos, tudo, encomendei meus filhos para minha sogra, tudo. Tava preparada, sabe? Aí quando Deus falou, não, volta lá que não é sua hora ainda. Eu falei, opa, então eu tenho muita coisa para fazer, vamos ser felizes agora. Então, eu já fiz rally com cadeira de roda. Rally não, qualquer trilha. Trilha, já desci trilha numa cachoeira lá, mais de 1 quilômetro de descida. Eu patinei no gelo esses tempos atrás, na cadeira de roda. Então, assim, tem limite? Eu acho que a limitação tá na cabeça das pessoas, sabe? E o basquete? Fiz basquete na cadeira de roda. Levei uma bolada na cara que quase quebrei os dentes. Deixa lá, não sou muito de esporte. Deixa quieto. Ganhei uma cadeira motorizada, então, assim, vou na padaria. Gente, eu vou na piscina, sabe? Até a psicóloga me perguntou assim, mas como você se sente sendo limitada? Olha, minha vida é tão corrida que eu acho que nem tenho tempo de pensar nisso. Como seus amigos te tratam? Eu falei, eles me tratam como uma pessoa normal, porque eu faço todas as coisas. Terminei 4 pós-graduação, tô fazendo mais 2, tô fazendo MBA, sabe? Dou aula, ajudo. Agora eu sou a secretária social dele. Meu salário é bem alto. Cuido das 4 crianças, cuido da rotina, cuido da administração da casa, cuido da minha escola, que eu tenho uma franquia. Então, assim... E a educação dos filhos também. Educação dos filhos, que para mim é prioridade, a minha maternidade é a minha vocação primeira, assim. Então, eu acho que a vida tem que ser vivida ao máximo, muito bem vivida, sabe? Eu creio que eu vim aqui para este mundo com uma missão. Qual? Eu ainda não sei, mas tudo que eu faço o meu melhor, sabe? E vivo o melhor que eu posso viver da melhor forma para um dia que eu cumpra essa missão, porque se Deus me deixou aqui até hoje, os médicos já erraram feia a data, né? Da minha partida, de 16, eu tô com 39, faço domingo agora. E então, eu acho que tem bastante chão ainda. E os filhos, eles participam dessa... Como é que vocês, nesse ambiente familiar, as suas, né, não tem limitações, mas precisa ali, cada um ter o seu papel. Como é que vocês fazem com os filhos ali? Sempre eles foram pessoas que foram envolvidas desde pequeno na rotina da casa, né? Então, assim, lavar uma louça, limpar um calçado, varrer uma casa, arrumar o quarto deles, sempre eles fizeram e continuam fazendo. Óbvio que agora tem bastante gente, a gente faz até sorteio, né? Esse mês, por exemplo, esse mês agora a gente fez sorteio, então assim, a louça é da fulana, secar é da ciclana, todo e assim... primeiro a gente faz sorteio. Começou o mês, a gente já faz o sorteio todo mundo, para não ter aquele negócio, ontem eu fiz, não fiz, ninguém vai ficar lembrando. Então a gente já faz o sorteio, já deixa aquilo ali impresso e todo mundo já sabe o que tem que ser feito. Da pequenininha até a mais velha, todo mundo entra na dança, na verdade. A gente fala assim, que a nossa família, ela é uma engrenagem que para dar certo, todo mundo tem que colocar a mão e fazer. Até um fato que eu quero colocar aqui, a Bárbara, nossa número 2, né, a Bárbara, hoje ela tem 16. Na época ela era das séries iniciais aqui, e aí teve uma atividade, veio um papel assim, com perfis de vários tipos de família, né? Aí tinha lá a mãe lavando louça, tinha um sofá, o pai sentado na televisão com os filhos em volta, aí depois tinha um outro modelo de família, né, que tinha um cachorro envolvido, enfim, tinha vários modelos de família, e as crianças nessa atividade tinham que sinalizar qual era a família, sob a ótica delas. A Bárbara, ela não marcou qual era a família, e ela foi questionada pela professora. Olha, Bárbara, você não marcou qual família? Ela falou, nenhuma daqui é uma família. E a professora dela questionou, mas por quê? E essa daqui, o primeiro quadrado aqui, que tem o pai, tem a mãe, tem os filhinhos, isso aqui não é uma família, não. Família
todo mundo estaria fazendo atividade juntos. Se a mãe está lavando louça e o pai tá sentado, isso não é uma família. E ela estava refletindo, na verdade, uma situação que ela estava vivendo. Então, assim, a pergunta que vocês fizeram é o seguinte: todos eles fazem, precisam fazer. A gente fala assim, se alguém deixar de fazer, o outro vai sentir, vai padecer. Quando você falava sobre a questão da rotina, se não são as meninas, né, o Gabriel também, né, ajuda bastante, na locomoção, às vezes, né, levar a Tamara dentro de casa para um lado para o outro, alguma situação, questão, enfim. Seria difícil para o meu ofício, né, já que eu sou área comercial, preciso estar em atendimento, estar na rua, estar com os clientes. Então cada um tem que fazer seu papel. E eles fazem um papel muito bem feito, inclusive. Eu falo assim, essa aqui fala assim, prefere a Sofia mais velha e a Bárbara mexendo nela, por exemplo. Provavelmente às vezes eu. Ela fala assim, ela tem um jeito de me pegar, um jeito de me colocar, tem técnica, né? Tem técnica. Quase uma fisioterapeuta, ela fala, das meninas ali trabalhando com ela e tal. Mas é justamente por isso, pelo costume, né? E acaba que isso pertence à vida dela. A gente fala assim, gente, cada pessoa tem uma história. A história do papai é essa, a história da mamãe é essa, a história de vocês é essa. E assim, nós precisamos ser resilientes na história que Deus apresenta, né? Uma vez que eu tenho uma história e eu viva bem essa história, eu estou cumprindo o propósito. Então, se o propósito de Deus na vida delas foi que ela nascesse numa família onde tivesse uma mãe que precisasse de uma atenção nessa parte física, de locomoção, mais do que uma outra pessoa, a história dela é essa. E aí, com isso, a gente incute neles, e pra gente também, aceitação, né? Porque a aceitação, ela é uma coisa que hoje a gente está vendo que tem muitas pessoas que entram em depressão, que entram em outras situações de enfermidade emocionais, inclusive, por falta de aceitação às vezes. Às vezes fica olhando rede social, por exemplo, que é muito boa, por sinal, mas existe o lado negativo, porque às vezes tem pessoas que não têm maturidade para usar a rede social. Não é só criança que não pode usar. Tem adultos que não poderiam estar usando a rede social. Ele olha, por exemplo, a realidade mentirosa de alguém que está postando alguma coisa e ela quer trazer aquela realidade para ela. Aí vem a questão, por exemplo, da frustração, né? Do sentimento de que ela é incapaz, de que ela não prosperou. E do outro lado a pessoa às vezes desligou a câmera, ela está chorando. Depressão, fingindo uma coisa que ela não é. Então existe essa. Então assim a gente deixa muito claro para as crianças essa realidade, né? E até esse final de semana eu participei de uma situação de formação, até foi fora daqui. Foi bacana porque falava exatamente isso. Tem pessoas, por exemplo, para vender uma imagem, ele vai lá, aluga um carro importado. Sei lá, um Porsche. Paguei 3, 4 mil numa diária. Aí ele vai num amigo ou em alguém para olhar uma casa, num condomínio de luxo, em Alphaville, São Paulo, talvez, ou algum outro lugar nesse sentido. E ele faz algumas fotos lá. E vende alguns cursos falando que você vai ficar milionário em 30 dias se você seguir o que ele está te falando. E tem gente que acredita nisso. Então, assim, as pessoas elas estão enfraquecidas emocionalmente. E aí, dentro do nosso contexto familiar, a gente ensina que a resiliência é justamente para a prevenção de uma possível frustração, né? Na fase adulta, ou naquele momento que você precisar ter algum gás ali para fazer alguma atividade. Porque, assim, nem sempre a gente está vendendo alegria. Nós temos nossos dias, né, de tristeza ou de preocupação. E as crianças, eles estão crescendo, eles também têm os deles e vão continuar tendo. A vida é assim, né? Então a gente ensina para eles que o dia a dia é um treinamento. O dia a dia deles é um treinamento de resiliência futura. Eu sempre digo que eu sempre dei exemplo para eles que a família é como se fosse uma empresa. Cada parte tem um setor, cada um tem uma função. Se um não fizer, a empresa vai falir. Né? E quando eu comecei a ter limitação na perna, tudo, eu comecei a falar, ó, mamãe precisa que você lave a louça, mamãe precisa que você... Eu ensinei as meninas a cozinharem com 10 anos de idade. Né? Então, assim, eu vou transmitindo e vou passando o meu conhecimento. E falo, é um treino para a vida. Porque a vida lá fora está aí. Uma vez me falaram que onde eles erraram na educação de um filho foi não ter mostrado o lado difícil da vida. Né? Então, os pais acham que estão protegendo os filhos, dando... Gente, a gente tem conhecido nosso que
E a criança tá o filho tá com 18, 20 anos, o pai ainda serve comida no prato, pelo amor de Deus, sabe? A gente cria nossos filhos de forma independente. Porque eu sempre acho que minha vida vai ser bem rápida, então, que eu não sei o dia do amanhã, então eu falo assim, eu não vou estar aqui para sempre, teu pai não vai estar aqui para sempre, então vocês têm que crescer sabendo se virar, sabendo que a vida não depende do pai e da mãe, que a vida tá ali, e que mais cedo ou mais tarde vocês vão bater asas e alçar voos e não vai ficar na barra do pai e da mãe. Vamos ver a autonomia. Isso. E hoje o grande desafio na criação dos filhos seria a internet, né? Como vocês estão falando. Tem esse viés esse conteúdo que acaba gerando esse sentimento de comparação, né? A gente vê, olha, fulano postou a foto lá em Dubai e eu não posso estar lá, então já se entristece, né? Tem esse lá. E como que vocês fazem esse controle ali na família? Porque, por exemplo, eu de cedo até a noite no celular. Então, assim, vai dormir, o celular tá ali. E vocês, enquanto pais ali, como que vocês veem esse uso indiscriminado das telas, né? Boa pergunta. Em casa a gente tem uma rotina lá, né? E tem bastante regras. Por exemplo, celular, né? Celular só pode ser usado em casa. Os mais velhos têm celulares, né? Até porque eles estão num contexto agora de comunidade, estão em grupos que precisam se comunicar para facilitar. Mas vamos lá. Então, assim, celular em casa só pode ser usado na área comum da casa, onde todo mundo está perto. Então, por exemplo, qual era comum? Ali na sala de janta, na nossa sala, ali na cozinha, no ambiente que está todo mundo junto. Celular não entra em quarto em casa. Celular não entra em banheiro em casa. Computador também não. Computador também não. Então, ninguém tem TV na quarto. Em quarto, TV a gente não deixa entrar no quarto, né? Quando vai assistir alguma coisa, é uma televisão em casa. Mas uma casa tão numerosa, né? Tem gente que tem televisão, uma em cada quarto, uma na sala, uma na cozinha. Até no banheiro eu já vi gente com televisão. Sem querer entrar no julgamento, e cada um, né, sabe da sua rotina, mas em casa a gente adotou que é uma televisão só. Por quê? A gente vai ter que partir pro denominador comum. Comunhão. Eu quero a pequenininha, quero assistir os Croods. Os Croods. Carrossel. Ela gosta de assistir a novelinha do Carrossel dela, as menininhas. Quero assistir Carrossel. Uai, os mais velhos não querem. Então, mas vai ter que chegar num acordo. Tira 2 ou 1. Entra no 2 ou 1, entra assim, não, tá, então o mano não vai assistir nada agora, aí você assiste, mas a gente combina, 15 minutos. Daqui a pouco o mano coloca. Então, assim, é uma eterna negociação. Treinamento pra vida. A gente já deixa pra eles treinarem, porque eles vão ter que chegar do lado de fora, eles vão ter que negociar. Sim. Eles vão passar por frustração, alguém pegando a vaga, sei lá, alguém furando fila de mercado, eles vão ter que negociar essas situações, sabe? Então, assim, o confronto no dia a dia que a gente tem enquanto adulto, em casa eles já estão tendo antecipadamente. E assim, a gente tem livre acesso. Isso. Então, a hora que eu quiser pegar o celular e olhar, a gente não pede. Eu vou pegar e olhar. Eu não peço, então, por exemplo. Não tenha nada aqui escondido que eu não possa ver. Isso. Então, assim, a gente orienta e a regra é essa. Nada dentro do quarto, tudo em área comum. Mas, pra gente exigir, a gente tem que dar o exemplo. Isso. Então, sentado à mesa, porque a mesa para nós é um altar. Isso. É algo sagrado, o momento da refeição. Porque ainda estamos juntos. Vai chegar um momento que vão ser horário diferente, que não vai dar certo, mas enquanto a gente pode, esse horário de estar à mesa junto é sagrado. Então, ninguém põe um celular na mesa. Não, o celular não. O horário de refeição é o nosso horário, é sagrado. Isso. Então, mas para isso tem que dar exemplo. Aí ele não pega, eu não pego, isso. Porque senão seria injusto eu cobrar e não fazer, né? Então a gente tem esse combinado. E a melhor forma de você cobrar é você mostrar. Assim, só verbal não surge efeito. Não. Porque o celular, ele tirou muitas coisas da família. Tirou o diálogo, né? Tirou o convívio, tirou a atenção. Então, imagina, né? Os 4 filhos já é
complicada a rotina. Então imagina se eu ficar no celular, ele ficar no celular e cada um no celular. Tem cabimento. Então o nosso momento é sagrado de conversar, de dar atenção, de falar de problemas, de falar de soluções, de falar de sonhos. E por aí vai. E por falar em sonhos? Falar em sonhos. E o que vocês sonham para os filhos? Para os 4? Ótima pergunta. Eu sonho que eles sejam pessoas íntegras, pessoas honestas, sejam felizes. E a minha missão com eles, minha missão de mãe e pai, é devolvê-los para Deus. É isso. Se a gente tem essa vocação de pai e mãe, é educar os meus filhos para Deus, para que um dia eles retornem para o céu. Então, se eu cumprir essa meta, eu estou bem. Tem uma frase que a gente já ouviu muito e bem no começo do casamento a gente às vezes falava assim, né? Eu não crio meu filho para mim, né? Eu não crio meu filho aqui para casa, eu crio meu filho para o mundo, né? E uma vez nos foi apresentado de que essa frase ela não é correta. Porque assim, Deus ele colocou os filhos numa bandeja de presente para nós, confiando na educação deles. Eu preciso devolver numa bandeja para Deus. Então assim, é óbvio que cada um tem um CPF, cada um vai fazer uma escolha na vida, né? A gente sabe disso. A gente sabe que eles vão crescer e estão crescendo. Cada um vai seguir o caminho que desejar, né? Mas até que pertença, né, a instrução, até que eles estejam sob os nossos cuidados, né, sobre a nossa responsabilidade, a instrução que a gente dá em relação a essa questão é o seguinte: não falem que você cria filho para o mundo, porque se você criar o filho para o mundo vai pegar teu filho, né? A gente costuma dizer assim para vários casais que estão se preparando para o casamento, a gente fala assim, olha, cria seu filho para Deus, cria seu filho para esse ambiente, porque independente de qualquer coisa, né, poderia várias pessoas, mas a igreja fez isso, tal época aconteceu aquilo e não sei o quê, mas a verdade está na Bíblia, a verdade é apresentada, ela está para todo mundo. Eu falo que é um ambiente muito democrático, né? E ali você não tem um mais, outro menos, pelo menos não deveria ter, né? Porque a palavra ela é para mim, para você, para a Grazi, né? Para todo mundo. E no caso das crianças é assim, a gente cria os filhos para Deus. Se um dia eles vão continuar nessa progressão, beleza. Se não, cada um sabe que vai ter que arcar também com as decisões que tomarem. E é importante, assim, papel bem claro, papel de pai e papel de mãe, sabe? Que nem o Rafael tinha falado antes, que se trocam os valores e invertem as coisas, né? Então, as mulheres não precisam ter medo de ser femininas, dessa feminilidade. Mas quer se comparar muito com o mundo masculino, né? E a mulher foi para o mercado de trabalho, conquistou esse espaço, ótimo. Eu também tenho meu trabalho, eu também tenho meu espaço como profissional, mas eu não deixo de ser mãe, não deixo de ser esposa, eu não deixo de... Porque é só a mulher que tem esse tato. A família depende da mulher, sabe? A mulher é o Espírito Santo, é aquela que conduz. O homem é o cabeça, mas eu brinco, a mulher é o pescoço. Né? A gente que tem sabe lidar, sabe direcionar, sabe administrar. Isso pertence à mulher. Uma casa sem uma mulher não vai, sabe? Então, não é inferior você cuidar de uma comida, você cuidar do cheiro da sua casa, da roupa do seu marido. Não tem nada de inferior nisso. É algo grandioso você deixar a casa com aspecto de lar, para o seu filho querer voltar um dia, querer ter esse gosto de lar, ter esse cheiro, essa família, né? Que isso está desestruturando a sociedade. Então, é interessante. E para vocês dois, quais são os planos? Então, a gente costuma... Vocês falaram os sonhos dos filhos, né? Que vocês têm para os filhos, e o de vocês. E o de vocês?
Bom, a gente, como muitos casais, né? A nossa vida nem sempre foi um mar de rosas, né? Você pode usar esse termo. Nós já passamos por muita dificuldade, né? Dificuldade financeira, dificuldade de relacionamento, dificuldade de aceitação, né? Nós casamos com a ilusão de que aqueles que estavam se apresentando ali, toda aquela perfeição, né? Aquela história bonita de infância, era aquilo ali, e na verdade o Rafael não se resumia naquele Rafael de namoro, a Tamara não se resumia naquela menina tão comportadinha de namoro. Quando a gente casa, a gente tem existe uma situação depois do casamento que você vive na verdade, pelo menos precisa. Tem um encontro com o eu verdadeiro de cada um, né? Justamente. E eu ouvia nesse compromisso que eu estava, que falava o seguinte, que a gente precisa sempre ter um coaching que nos puxa. Tem um coach financeiro, teria um guia espiritual, né? Cada um vai ter o seu. E precisa ter um coach aquele que vai fazer o contraponto. Eu queria dar um passo a mais, opa, calma lá, mas tem que pensar aqui, vamos respirar. E esse coaching é o cônjuge. Se a pessoa parar para pensar e ouvir, é o cônjuge. Porque, por exemplo, juntando 1 mais 1, são 2. É melhor você ter uma outra pessoa, mesmo que em algum momento a ideia não seja exatamente aquela que você tinha inicialmente, uma ideia de aquisição de um veículo, ou um passeio, ou sei lá, alguma outra situação. Aí o outro fala assim, opa, pensa um pouquinho, vamos por esse caminho, respira um pouquinho, vamos pensar, vamos fazer junto o negócio. O resultado, a tendência dele é ser muito melhor do que quando um é sozinho, quando um pensa sozinho, né? Então, assim, a pergunta que foi feita, o que você pensa para vocês, no caso, né, de futuro? Eu penso de viver bem. Então, assim, falado um pouco sobre essa questão, passamos por várias fases difíceis, sabemos que a vida não tem uma receita pronta, né? E o futuro só Deus pertence, a gente não sabe o que vai acontecer, mas a gente quer viver bem um dia após o outro. Temos as nossas desavenças, né? Às vezes é uma situação que eu discordo ou ela discorda de mim, temos. É por isso que serve ao amadurecimento do ser humano, né? Enquanto adulto a gente tem que sentar e falar, então vamos resolver essa situação, porque isso daqui não tem como viver desse jeito. Enfiar debaixo do tapete é errado também, porque em algum momento isso daqui vai vir à tona. Aí é um acúmulo, uma montanha de problemas desnecessários. Eu sempre digo que colocar debaixo do tapete, em um momento vai ficar um caroço, né? Você vai tropeçar nele de qualquer jeito. Perfeito. É isso é verdade. E a gente, até esse final de semana eu falava pra ele assim, um dos propósitos que a gente tem como casal é viver bem, viver em harmonia e manter o amor. Sabe? Porque o amor, ele tem que ser regado, ele tem que ser... amor é proposital. Então, eu tenho que ter o propósito de amar o meu esposo. E perante Deus, aquilo que a gente ouviu no nosso casamento, se eu tiver que escolher, eu vou dar atenção para meus filhos ou para o meu marido, é para o meu marido. Porque ele é o meu primeiro amor, entende? Ele é a minha carne, ossos, meus ossos, carne da minha carne, por quê? Os meus filhos vão seguir a vida deles. Eu vou terminar a vida sozinha, como a gente começou. Então, assim, eu não posso abandonar esse amor, eu não posso deixar de qualquer jeito, né? Então, a gente tem a meta a gente tem um dia da semana que é nosso, né, que a gente sai junto para namorar, para conversar. Não abro mão, sabe, do enamorar-se. 18 anos de casado, sim. Até eu vi esse fim de semana um casal de idoso, eu falei, tão lindo, de mão dadas, irradiava carinho e amor e cumplicidade entre eles. Esse é o nosso propósito, sabe? De passar anos e anos e anos de casado, mas ainda querer estar junto, querer fazer planos junto, querer passear junto, querer estar perto um do outro. Continuar dividindo a nossa vida com alegria e com prazer. Porque estar junto, eu falo pra ele, ficar casado só para dizer que tá casado, eu não quero. Sim. Eu quero ter essa cumplicidade, esse amor e, inclusive, ser ainda apaixonada por ele até que a morte nos separe.
Bonito. Essa paixão veio lá Lá da barriga. da barriga, né? Claro. E continue. É isso aí. E, Tamara, você já falou de vários desafios aí, né? É até uma pergunta mais direta a você mesmo. E que conselho você daria aí para pessoas que possam se identificar com a sua história de vida? Que conselho você daria? Olha, confie em Deus, sabe? A gente, antes de eu chegar no ponto que eu estou hoje, eu já fui muito arrogante, muito prepotente, sabe? Dona de mim mesma. Eu que queria, eu que sabia, eu que fazia, sabe? E eu vi que isso não leva a nada, sabe? Então, assim, às vezes as pessoas querem, eu que faço isso, eu que faço, eu que mando, eu que compro, eu que isso, eu que aquilo, mas até uma vez o Rafael falou assim, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Só que se Deus tirar a mão da sua cabeça, você não faz nada. No outro dia ele se acidentou, ficou 15 dias parado. Eu falei, e aí, cadê o Todo-Poderoso que ia fazer o que ia fazer? Não tem. Então, assim, a gente esquece muito, as pessoas tendem a falar, eu quero, eu faço, eu vou. Tem que ter planos, claro que tem. Tem que ter sonhos, tem que ter metas, tem. Mas, parar e perguntar, o que Deus quer de mim? Por que eu estou aqui? Por que eu nasci aqui? Por que eu estou aqui? Qual é a minha missão nesse mundo? Qual é o meu propósito? O que eu tenho que cumprir? Porque Einstein dizia, Deus não joga dados. Então, ninguém está aqui por coincidência. Algum motivo a gente veio aqui nesse mundo para fazer. Alguma coisa a gente tem que fazer. Então, essa missão, eu acho que cada um tem que se encontrar, tem que encontrar sua vocação, o seu gosto, os seus dons, trazer o que você tem de melhor, ver o que a vida tem de melhor, o que tem de... Não ter medo, sabe? Mas eu não vou ter um filho, porque... Não. Deus provê tudo que a gente precisa, nada falta pra gente. Às vezes a gente não tem o que a gente quer, mas tudo que nós precisamos, Deus não deixa faltar, nunca. Deus não deixa faltar pros pássaros, pros lírios, quem dirá pra nós? Somos somos imagem e semelhança dele, né? Então, assim, não tem que ter medo da vida, não tem que ter medo do amanhã, é só confiar. Quando Deus falou para Abraão, pega sua mala e sai. E hoje ele é o pai da fé. Então, assim, acho que a gente é chamado a isso, a cumprir a nossa missão da melhor forma, sem medo. Eu brinco, as crianças que falam, medo não é de Deus, né, mãe? Sem deixar de olhar pro lado, né? E uma vez a gente perguntava, né, para um padre amigo nosso, a gente falava assim, ajudar o próximo, né? O que é ajudar o próximo, né? Quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Ele falava assim, é onde o seu braço alcança. Começa a fazer onde você está. Dentro de casa, por exemplo. Né? Onde meu braço alcança? É com a minha esposa, com meus filhos. Quer dizer, é bonito eu doar sangue, é bonito eu ajudar alguém na África, é bonito eu ajudar os Médicos Sem Fronteira, é bonito eu fazer doação para uma instituição de caridade, e deve ser feito tudo isso. Tá tudo certo e tem que continuar fazendo. E dentro de casa, como é que tá? Eu trato bem? Eu enquanto homem, eu me rasgo defendendo os meus filhos, a minha esposa, o meu lar, os meus princípios. Eu estou cumprindo os princípios de honra, né, de sabedoria, eu estou pedindo isso, né, como virtude, eu estou trabalhando isso. Né? Então, assim, são vários aspectos que a gente precisa sempre buscar o melhoramento, né, e nunca deixar de olhar do lado. Sempre vai ter alguém precisando de ajuda, né, na rua. Quantas vezes a gente para o carro, a pessoa está lá, a pessoa está pedindo dinheiro, não está precisando de dinheiro exatamente. Né? A comida satisfaz, mas é muito mais do que aquela pessoa está precisando. Ela está enfraquecida em todos os sentidos. A alimentação dela, de emocional, da alma, tá zerado. E a pessoa não encontra satisfação em mais nada. Chega numa situação dessa. E a gente não pode ser desatento com isso. Né? Então, assim, está em movimento, prosperando. Né? Deus, ele não quer ninguém parado. É que a gente cita muito isso porque é isso que norteia a nossa família. Então, tem uma passagem, né, que Deus, ele distribui os talentos, né? Para um dá 1, para outro dá 3, para outro dá 5. O que tem 5,
multiplica, tem 3, multiplica. Ganhou um, ficou com medo, enterrou. O que ele faz? Ele tira e dá para quem tem mais. Então a gente precisa estar em movimento. A gente fala isso dentro de casa, a gente fala para onde a gente vai. Nós não podemos parar. Nós não devemos parar. O dia que a gente parar, é só o palitozão de madeira que vai servir pra gente. Então assim, mas eu quero continuar vivendo. Pra quê? Que diferença você faz na vida do outro? Que diferença você faz no mundo? Sabe? Então assim, é estar em movimento. Não parar. Né? Então assim, isso daí é o que a gente tem conosco. Assim. Fazer a vida valer a pena. Legal. Agradecer de novo a vocês terem vindo, né? Compartilhar algo tão íntimo, né? Querendo ou não, compartilhar intimidade. E Grazi, vamos fazer nossa pedilança de... Pedilância? Então, a gente está lá no YouTube, Conexão Social Podcast. No TikTok também, Conexão Social Podcast. E no Instagram, cs.podcast. E toda semana a gente posta um vídeo e os cortes, né? E não esquece de deixar o like, né? E vocês se inscreverem lá no nosso YouTube. Pode ter certeza. Eu queria agradecer vocês, que a Tamara se prontificou na hora que eu falei, não, eu vou, mas precisa ter o quê? Um microfone. Lá microfone. Eu quero agradecer a vocês por terem aceito e terem vindo aqui. Conhecer também eu conhecer o espaço. Muito bacana. Que está sempre aberto para quando vocês quiserem vir. A gente agradece. Então tá bom. Valeu, gente. Muito obrigado. Até uma próxima. Até a próxima. Até mais, gente. Então,